Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre uma técnica de modelagem matemática que chama-se ajuste de curvas ou também conhecido como regressão. Inicialmente nós vamos rever a regressão linear ou ajuste linear de curvas, em que nós trabalhamos o nosso primeiro e único encontro antes, né, da pandemia. Então acompanhe comigo esta aula e depois então vocês vão ter atividades para serem entregues via Moodle, ok? Bom, então para a gente desenvolver a teoria acerca aí do ajuste linear de curvas, nós vamos considerar esse problema. Nós temos então, imagine que você tem aí uma barra vertical submetida a uma força axial, né, para baixo. E conforme é aplicada essa força, essa barra ela alonga-se, né, e é medido esse alongamento da barra. Então nós temos aqui uma tabela onde ilustra esses dados que foram registrados, né, a partir deste experimento. Então, para 5 toneladas forças, nós temos aqui um comprimento de 3,7 metros da barra. Para 10 toneladas forças, nós temos um comprimento igual a 3,867 metros. Para 15 toneladas forças, nós temos um comprimento de 3,95 e para 20 de 4,083. Observando agora o gráfico da dispersão desses pontos, né, considerando a variável força, né, e a variável comprimento, nós temos o seguinte gráfico da dispersão aqui, né? Então, os pontinhos em preto representam os dados da tabela anterior. É justamente neste gráfico em que nós vamos analisar a tendência desses pontos. Que tendência? A tendência de formação de um determinado tipo de função, né? Então vocês podem observar aqui que neste caso, né, a tendência destes pontos, né, se aproxima aí de uma reta, ou seja, esses pontos estão próximos de uma reta. Então, o gráfico da dispersão daqueles dados sugere que nós busquemos então uma reta aqui, né, que vai servir como modelo para a gente predizer o comprimento da barra para, né, forças aplicadas aí a esta barra, certo? Bom, então a ideia é justamente essa que eu comentei. Nós queremos aí obter a função que melhor representa esses dados, né? Esses dados justamente sugerem que essa função seja uma reta, por isso se trata de ajuste linear, e a gente não pode simplesmente determinar qualquer reta. Então, para especificarmos esta reta, nós vamos utilizar aqui o chamado método dos mínimos quadrados, que é o que nós vamos então descrever a partir de agora. Tá? Então, veja, uma situação hipotética qualquer. Você tem dados, né? Aqui está o gráfico da dispersão desses dados. Qual vai ser a reta que melhor ajusta esses dados, né? Que melhor aproxima esses dados, ou seja, essa distância da reta até esse ponto, 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 da reta até esse ponto. Ou seja, a soma dessas distâncias vai ser a menor possível. Será que é essa reta? Né? Essa reta, lembrando, ela tem esse formato, né? P1 de x, 1 de grau 1, é igual a B0 mais B1 de x. Né? Então, nós temos que buscar qual é a melhor reta. Será que é a verde? Será que é a vermelha? Será que é alguma outra reta aí? Né? Por isso, o método dos mínimos quadrados, ele vai nos dar suporte, então, para estabelecermos aqui os coeficientes B0 e B1, né, para que essa reta seja
mais próxima possível dos pontos, né, dados aí. Ok? Bom, então nós começamos aqui, primeiramente, medindo a distância entre esses pontos, ou seja, nós calculamos o erro cometido em cada ponto, né? Então perceba aqui, eu tenho um ponto xi da tabela de dados e eu tenho o yi, que é o valor observado na tabela de dados, certo? Pela reta ajustada, que vai ter aqui então o y, um chapéuzinho aqui em cima, né, que é o valor ajustado, eu vou ter um valor yi aqui. Ora, o erro cometido é justamente esta distância aqui. Né? O que nós vamos fazer aqui então é somar todas estas distâncias desse ponto até a reta, aqui, aqui e aqui e aqui. Então, para isso, nós fizemos um somatório do primeiro ponto até o enésimo ponto, né, de todas as distâncias, e nós vamos ter aqui, então, esta formulazinha aqui, ó, yi menos yi chapéu ao quadrado. Primeiro é colocado esse ao quadrado porque nós não temos distâncias negativas, ou seja, os pontos que estão abaixo da reta nos darão uma distância negativa, certo? Então, nós consideramos aqui o quadrado das distâncias, né? O quadrado das distâncias, e aí não vai retornar um valor negativo para D. Né? Então, por isso é chamado, né, a soma dos quadrados dos desvios. Né? Os desvios são justamente os erros. Bom, o que nós temos que fazer agora é especificar qual é o menor valor para S. Né? Especificando o menor valor para S, a ideia é que nós então tiramos os coeficientes angular e linear desta reta e, consequentemente, nós teremos a melhor reta para aqueles dados, certo? Bom, nós temos daqui, ó, que o yi chapéu, que é o y ajustado pela reta, né, nós vamos substituí-lo por esta formulazinha aqui, certo? Y chapéu igual a B0 mais B1 xi. Está aqui nesse próximo passo. Né? Então, ó, B0 menos B1 xi, já fazendo a multiplicação pelo sinal negativo. E aí nós ficamos então com esta expressão aqui para S, certo? A partir daqui, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar o S, a função, o S, né, a variável S, como sendo uma função de duas variáveis. Tá? Lá do cálculo 2 agora. Então, S é uma função de B0 e B1, que são justamente os coeficientes a serem determinados. O xi e o yi são as observações do conjunto de dados, né, da amostra de dados, da tabela de dados, enfim. Como nós temos uma função de duas variáveis aqui, a ideia que nós temos que fazer, partindo do pressuposto, né, que eu quero determinar o menor valor de S, ou seja, eu quero achar o mínimo da função S, lá do cálculo 2 a gente sabe que o valor mínimo ou o valor máximo ele ocorre sempre quando a derivada é igual a zero, né? Ou no caso as derivadas parciais são iguais a zero, ou quando as derivadas não existem, né? No ponto onde a derivada não existe. Então nós vamos derivar o S em relação a B0 e derivar o S em relação a B1, né? Igualar a zero essas derivadas, né? Para a gente então poder estabelecer o valor mínimo, o ponto crítico, né? Que vai fornecer o valor mínimo para S. Então, observe que nós determinamos aqui a derivada parcial de S em relação a B0, sempre utilizando a regra da cadeia, né? Eu tenho uma base, eu tenho um expoente, né? Então, a gente deriva o expoente primeiro, né? Que é uma função potência, e depois multiplica pela derivada da base, considerando, né, que o B0 é variável e as demais são constantes aqui.
Então nós temos esta primeira derivada parcial e esta outra derivada parcial em relação a B1. Igualamos a zero ambas as derivadas, certo? Bom, daqui a gente resolve esses somatórios, né? São bem simples de serem resolvidos. E isso aqui é um sistema linear, tá? E a gente coloca esse sistema linear na forma matricial, nós obtemos este sistema linear aqui, tá? Cujo as incógnitas, né, estão aqui B0 e B1. Percebam aqui que nós temos N, que é o número de observações na tabela de dados, e temos diversos somatórios aqui que são facilmente calculados a partir da tabela de dados, ok? Bom, resolvendo este sistema linear em termos de B0 e B1, nós encontramos essas duas fórmulas aqui, né, de cálculo direto do B0 e B1. Tá? Então, determinados somatórios, todos eles, nós podemos jogá-los aqui, certo? E calcular, então, B0 e B1. Bom, computacionalmente, nós temos várias ferramentas úteis para encontrar B0 e B1, tá? Desde a própria calculadora científica, não sei se vocês lembram lá da aula que eu expliquei como fazer na calculadora científica, Excel, o GeoGebra, enfim, dentre outros softwares que são possíveis aí de você extrair diretamente, né, esses parâmetros, né, B0 e B1, e outros que vocês precisam, por exemplo, estabelecer lá um código computacional, né, um programinha, para poder obter. Tá? Então eu vou usar aqui nesta aula o Excel para mostrar para vocês, e depois eu vou apresentar um código no MATLAB que eu fiz. Tá? Não sei se vocês têm o MATLAB instalado, né? Caso não tenha o MATLAB instalado, eu vou ver se eu consigo esse MATLAB, né, para instalar, porque eu tinha no meu computador e meu computador deu problema, eu acabei perdendo ele, tá? Mas eu vou ter que buscar uma versão porque eu também preciso do MATLAB para algumas coisas, tá? Mas a princípio vamos trabalhar com Excel aqui então. Então, utilizando a tabela de dados aqui, né, que nós temos, nós vamos lá agora para o Excel, certo? Isso aqui seria basicamente o procedimento que você faria na mão, né? Então você ia montar aqui uma tabela, colocando aqui os valores de X, né, 5, 10, 15, 20, os de Y, 3,7, 3,867 até 4,086. E aqui ao lado, então, a gente cria duas colunas, certo? Que vai calcular aqui, então, o valor, cada X, né, o quadrado de cada X, e aqui o produto de X, de cada X por cada Y, certo? Então, aqui no Excel eu fiz de forma automática isso, você pode fazer isso, essa tabelinha na mão, e depois, na sequência aqui, você soma cada coluna. Então, o somatório dos X é 50, somatório dos Y 15,6, perdão, somatório de X quadrado 750, somatório de XY 198,08. O N é 4. Então, perceba que com esses valores aqui que estão em negrito, você pode vir aqui, ó, substituir aqui, calcular B0 e B1 e já extrair esses parâmetros aí que vão estabelecer a regressão linear, né, a função linear, certo? No entanto, aqui no Excel, a gente pode fazer também de forma automática, né? Como assim? Então, eu vou selecionar as duas colunas aqui dos dados originais, né? X e Y, selecionei. Venho aqui em inserir, né? E aí eu vou, então, aqui para gráficos, ó, gráfico de dispersão, né? Clico aqui e seleciono a primeira opção. Então, aqui eu tenho agora o mesmo gráfico da dispersão que eu apresentei no início da aula, certo? Bom, percebam que aqui não tem a reta N, então como é que a gente vai obter essa reta? Eu clico em cima, botão esquerdo do mouse, né? E aí clico com o botão direito do mouse, certo?
E aí eu vou encontrar aqui, ó, adicionar linha de tendência, certo? Então, ele abre aqui para mim as opções, veja, eu tenho exponencial, linear, logaritmo, polinomial, potência, média móvel, enfim, tem várias opções aqui, já está pré-selecionado a linear, tá? E aí você desce aqui mais abaixo, você vai ter aqui, ó, exibir equação no gráfico. Então você clica aqui, certo? Vai aparecer então a equação, né, no caso a função linear, né, o modelo linear obtido, né? Então nós temos esta reta aqui, essa reta corresponde a esta equação que está aqui, tá? Então percebo aí, né? Ó, eu fiz aqui usando o MATLAB, né, cujo código está aqui. Tá? Então depois, se vocês tiverem interesse, para vocês o código aqui também no MATLAB, né, para vocês fazerem. Aqui é um curso de matemática computacional, né, então envolve, né, a computação junto. Acho que é interessante também vocês trabalharem com os códigozinhos, certo? Então nós encontramos aí, né, o B0 como sendo 3,952 e o B1 aqui como sendo 0,0246, certo? Então está aqui o modelo linear para os dados, né, os dados considerados aí no início da aula, certo? Bom, agora, né, faz-se necessário analisar aí a qualidade, né, avaliar a qualidade deste ajuste. Será que é um ajuste bom? Será que aquela reta ela consegue representar bem os dados? Para isso, nós temos aqui, então, um chamado coeficiente de determinação. O que é esse coeficiente de determinação? Tá? Basicamente é essa formulazinha aqui. O coeficiente de determinação, né, mais conhecido como coeficiente R quadrado, ele é baseado aí na variância, né, dos dados, os dados originais e variância dos dados ajustados. Então veja só, o R quadrado tem essa formulazinha aqui, ó, 1 menos a variância dos dados ajustados dividido pela variância dos dados originais, ou seja, a razão entre estas variâncias, que nada mais é do que a razão aqui, né, da soma dos quadrados aqui da regressão e a soma dos quadrados total. Percebam só o que nós temos aqui nesta formulazinha. Nós temos esse y e chapéu, que é o y ajustado, né, aquele obtido pela reta, menos o y barra, que é o y médio, ou seja, o valor médio dos y observado, e isso aqui é a soma dos quadrados da regressão, e eu estou dividindo pela soma dos quadrados total, ou seja, é o y observado menos o y médio. Então observem que ele faz aqui, ele calcula o erro, né, ou as distâncias dos y, tanto os observados quanto os ajustados, em relação ao y médio, o y barra. Então esta razão aqui é o que a gente acaba chamando de coeficiente de determinação. Agora, resolvendo estes somatórios aqui, a gente chega nesta formulazinha aqui. Essa formulazinha, ela basicamente utiliza lá os somatórios que nós vimos aí no cálculo do B0 e B1, né, com um outro acréscimo, né? Mas aqui, né, eu tenho apenas o somatório dos quadrados dos y's aqui que eu não fiz antes, tá? Então esse R quadrado aí, né, ele é uma medida descritiva, né, do ajuste.
Normalmente esse valor, né, aqui já tá, comentei, ele é um valor que está entre 0 e 1, né, porque como ele se refere à razão, né, à proporção, então evidentemente que isso vai estar ligado à porcentagem também, né? Quanto mais próximo de 1, evidentemente melhor esse será o ajuste, quanto mais próximo de 0, pior o ajuste. Se você encontrar exatamente r quadrado igual a zero, né, não tem estrutura linear alguma aí nos dados fornecidos. Então agora, antes vamos falar aqui também do coeficiente de correlação linear de Pearson. Basicamente, o coeficiente de correlação linear de Pearson é o R. Eu tenho lá o R, vamos botar aqui o R quadrado igual a isto aqui. Né? Se eu extrair a raiz quadrada aqui dos dois lados dessa igualdade, eu tenho aqui então o coeficiente de correlação linear de Pearson. Apesar de que não dá para afirmar, né, que o coeficiente de correlação linear ele é obtido a partir dessa extração da raiz quadrada apenas. Né? Não tem muita relação com o coeficiente de determinação. Mas o coeficiente de correlação linear de Pearson, ele mede então aí o grau de associação entre as variáveis x, y. Em outras palavras, né, ele avalia aí se a relação entre x e y é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Neste caso, o valor de R varia entre menos 1 e 1, né? Se você encontrar um R positivo e próximo de 1, né? Então você vai ter aí uma correlação boa e diretamente proporcional, ou seja, a relação entre as variáveis é diretamente proporcional. Então, observem aqui tem uma tabelinha, né, que são apresentados aí uma interpretação para cada valor, ou para cada intervalos de valor do R, né, ou aqui nesse caso, o ρ, que também é uma letra utilizada para o coeficiente de correlação de Pearson. Né? Então vejam aqui para valores próximos de 1, a partir de 0,70 você já tem uma correlação forte. Porém, isso depende muito de cada problema em que você está trabalhando, né? Dos dados e tudo mais. Dependendo do problema, você pode encontrar aí uma correlação 0,5, sei lá, 0,7, né? E essa correlação ela é suficiente. Dependendo do problema, essa correlação não é suficiente para você determinar alguma coisa em relação, né, àquele problema específico. Então tudo depende do problema que você está trabalhando, né? Mas de uma forma geral tem-se estas interpretações aqui com base no coeficiente de correlação linear, né? Aqui é um cuidado que uma observação que eu coloco, né? Que nem sempre uma correlação forte indica que o modelo representa os dados analisados. Isso aqui eu vou mostrar com um exemplo, né? Mas fica então como uma dica de que, né, correlação forte nem sempre significa um bom modelo, tá? Então, observem aqui agora, a partir dos mesmos dados, né, a gente pode extrair os valores de R quadrado e R. Então, voltando aqui para o Excel, né, percebam que eu posso vir aqui, né, nos dados, na tabelinha aqui novamente, né, onde eu cliquei aqui para exibir a equação do gráfico, eu tenho exibir o R quadrado. Tá? Então, cadê o R quadrado? Um pouquinho, vamos achar o R quadrado. Vamos apagar aqui e aconteceu alguma coisa que ele não está querendo aparecer o R quadrado, mas nós já vamos fazer aparecer. Então, linear aqui.
exibir a equação no gráfico, exibir o R quadrado. Tá aqui, ó. Agora apareceu o R quadrado. Deu algum bug aí no Excel? Está aí. Beleza? Então, nós temos aqui a reta e o R quadrado, né? Então percebam que nós temos o R quadrado igual a 0,9846. Isso aqui é um valor bem próximo de 1, né? Esse é o resultado daquele coeficiente, né, que apresentamos lá atrás, né? Aqui nesta formulazinha aqui. Então esse 0,9846, né, é o resultado disto aqui. E ele nos diz o seguinte, que 98,46% dos dados observados podem ser representados pela reta de maneira adequada, né? Então, podemos também dizer o seguinte, que a reta, ela representa muito bem, né, os dados observados. Nós temos aí, então, um ótimo ajuste obtido a partir daqueles dados. Ok? Então, aqui está o valor de R quadrado, né? Eu fiz no MATLAB. Extraindo a raiz do R quadrado, nós achamos o R. Perceba aqui, 0,99227. Ou seja, uma forte correlação linear entre as variáveis, ou seja, o grau de associação de x e y pela reta é muito forte e a relação entre essas duas variáveis, né, é diretamente proporcional, ou seja, aumenta o x, aumenta o y, né? Certo? Aqui está então os cálculos, além do B0 e do B1, os cálculos de R2 e R, que é uma complementação do programa no MATLAB anterior, né? E que também já dá os valores aqui do R quadrado e do R além da reta. Beleza? Bom, então, gente, esse foi o ajuste linear, né? Modelo linear, né? Ou a regressão linear. Nós temos aí também outros tipos de ajuste e que nós veremos aí na próxima aula, né? Ajuste exponencial, logarítmico e um ajuste polinomial aí, né? Grau maior que 1, dentre outros ajustes que nós veremos também. Eu peço agora que vocês acessem lá no Moodle, atividades avaliativas, e lá constarão então os exercícios, né, as atividades que vocês deverão desenvolver, né, e postar lá mesmo, né, para que venha para mim e que eu possa avaliar. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar enviando um e-mail, certo? Eu tenho também o WhatsApp, vocês, né, podem utilizar o WhatsApp aí, caso queiram. E é isso, gente. Obrigado pela atenção aí e até o próximo vídeo. Até mais.